Olá, boa noite a todos. O meu nome é Ângela Cunha. Sejam bem-vindos à segunda sessão de apresentação da segunda edição do Orçamento Participativo com Ação Direta, que iremos passar a designar como OPAD durante a sessão. Estas sessões pretendem, de alguma forma, substituir. Como estava a dizer, estas sessões pretendem de alguma forma substituir as sessões de esclarecimentos que pela segunda vez não tem sido possível realizar nas diferentes freguesias de Aveiro. A equipa que faz a operacionalização do OPAD na Câmara Municipal de Aveiro irá guiar a sessão. Para além de mim, o Rui Castilho Dias irá estar atento às questões que possam colocar na caixa de comentários. Na sessão de hoje, contamos com a participação do Sr. Presidente Ribao Esteves, do Sr. Vereador João Machado, que nos irá esclarecer todas as dúvidas, e representantes dos projetos vencedores da primeira edição, que nos darão o seu testemunho. Iniciamos desde já com as boas-vindas e abertura por parte do Sr. Presidente. Olha, muito boa noite, um abraço a todos, um abraço a esta promissora jovem para animadora televisiva, que é a nossa Ângela, e um abraço a toda a nossa equipa do OPAD, com esta dupla motivação. Em primeiro lugar, dar nota que estamos aqui nesta ação do OPAD número 2, porque o OPAD número 1 correu bem. É sempre importante, nós quando gerimos a causa pública, ou quando gerimos coisas da nossa vida normal, termos esta aposta, lutar para que corra bem, e correndo bem, nós temos a obrigação e a motivação de fazer outra vez para fazer melhor. E essa é a nota. E daí também a estrutura deste evento, deste pedaço de noite que vamos passar aqui juntos, tem esta ideia. Partilhar aquilo que são projetos em desenvolvimento do OPAD 1, tirar motivação dos vários cidadãos que estão a liderar projetos e a desenvolver projetos, obviamente em trabalho de equipa com a nossa Câmara Municipal e com outras entidades que estão envolvidas na execução desses projetos, e esse é um bom estímulo para este OPAD número 2, que deliberamos em sede da Câmara Municipal desenvolver, com um montante financeiro mais alto do que aquilo que tivemos na edição de 2020, com os condicionalismos do Covid-19, porque ele está cá, e nós, no âmbito do combate para que ele se vá embora, temos que ter cuidado, e obviamente sempre essa mensagem para todos de proteção individual e de cuidado para termos sucesso neste combate tão difícil, e a palavra de mobilização, de convite a todos os cidadãos que possam conhecer bem esta oferta, este orçamento participativo de ação direta, que pretende entregar uma parte do orçamento municipal a ideias que os cidadãos desenvolvem, com o realismo e com o compromisso deles próprios para que as ideias se concretizem, não exatamente para o grupo de cidadãos, mas para entregar à vida da comunidade que somos como município. E, portanto, quero deixar esse convite, esse desafio a todos, agradecendo desde já, previamente, àqueles que já estão a pensar, a desenvolver ideias, mas, obviamente, deixar o agradecimento maior para os cidadãos que vão a jogo, que vão apresentar, dentro dos prazos que o João Machado vai relembrar, as suas ideias, que nós queremos muito, de entre aquelas que ganharem a votação dos cidadãos, possam vir a concretizar-se como projetos municipais que vão valorizar o nosso espaço público. E, portanto, deixar esse abraço, desejar que a sessão corra bem e saber, obviamente, que além de estarmos aqui neste pedaço de noite, estamos cá todos os dias para vos ajudar a conhecer este projeto e, obviamente, fazer com que ele seja um sucesso adicional ao sucesso que estamos a viver já na construção dos projetos ganhadores do OPAD número 1, e tudo isto, obviamente, no âmbito das ações da Câmara Municipal de Aveiro, que se recuperou financeiramente. Estamos num momento muito importante de formalização dessa recuperação financeira de uma Câmara que estava falida em 2013, de uma Câmara que está numa fase de muito investimento nos 4 cantos do nosso município, investimentos de várias tipologias, e também de uma Câmara que está na linha da frente do combate à Covid-19. E, portanto, é neste quadro de jogo total, de trabalho em todas as frentes, que estamos muito envolvidos e muito empenhados, consigo, com cada um dos nossos cidadãos, mas que queremos um pedaço mais da vida deles, naquilo que vamos fazendo, e essa é a ideia principal do nosso orçamento participativo
da ação direta. Uma boa sessão e tomem boa nota, queremos as vossas ideias para darem vida a esta edição número 2 do OPAD. Boa noite e boa sessão a todos. Um abraço. Boa noite. Agradecemos a presença do Sr. Presidente e as suas palavras de apelo à participação. Iremos em breve passar a palavra ao Sr. Vereador, responsável pelos pelouros do Ambiente, Cidadania, Juventude e Séniores, e também pelo pelouro do empreendedorismo. Irá falar-nos sobre o APAD, o que é, acrescentar algumas notas ao que o Presidente já foi dizendo, quais os seus objetivos, quem pode apresentar candidaturas e outras informações relevantes para a apresentação de propostas. Conforme dissemos, temos também connosco representantes dos projetos vencedores da primeira edição do OPAD que aceitaram o convite para participar nesta sessão. Os testemunhos na primeira pessoa irão de certeza dar uma imagem mais clara do processo, facilitar e motivar qualquer um de nós a apresentar suas propostas no âmbito desta edição do OPAD. Temos connosco a Joana Ivónia, do projeto Rota Segura para a Escola, a Alexandra Ataíde, do projeto Cidadania Lab, e o Gil Moreira, do projeto Kit da Nossa Rua. Muito obrigada pela vossa presença. Iremos conversar um pouco com cada um de vocês. Antes de avançar, reforço novamente que estamos disponíveis para responder às vossas questões. Coloquem as perguntas no espaço de comentários aqui no Facebook. O Rui Castilho Dias irá estar atento às dúvidas e comentários que forem surgindo e faremos os possíveis para responder a todos. De qualquer forma, caso venham a ter alguma questão depois da sessão acabar, estamos disponíveis através dos contactos que estão a passar em rodapé. Ou que, exatamente, estão agora a passar em rodapé. Passando ao Sr. Vereador, muito boa noite e muito obrigada pela presença. Nós já tivemos aqui uma introdução pelo Presidente que foi dando aqui algumas notas sobre o que é o OPAD, mas quer clarificar ou acrescentar mais alguma nota sobre o que é o OPAD? Antes de mais, boa noite a todos. Obrigado por estarem a ver e a assistir a esta segunda sessão de esclarecimentos do Orçamento Participativo com a ação direta do município de Aveiro. Agradecer aos nossos técnicos, a Ângela e ao Rui, e agradecer aos nossos três convidados de hoje, à Joana, ao Gil e à Alexandra, que vão partilhar todo o processo do OPAD da primeira edição, que ainda estão a trabalhar em conjunto connosco, para tirar aqui, desmistificar um pouco, às vezes, as complicações que parece que é participar no OPAD. E estou certo que eles vão mostrar que é mesmo muito simples participar no OPAD e, portanto, desafiar que todos os municípios participem, colaborem e que aquelas ideias que costumam ter dentro dos vossos fóruns de amigos, que peguem nelas e formulem uma proposta e candidatem-se ao OPAD. Porque o OPAD é mesmo para isto, é entregar nas mãos dos nossos municípios a possibilidade de eles liderarem um processo de acrescento à comunidade. Portanto, quando deixem de conversas, não é? Que são sempre boas, não é? Mas comecem a pôr no papel e até dia 11 de abril façam a vossa candidatura, porque serão bem-vindos e estamos certos que os aveirenses vão escolher as melhores ideias para as implementarmos. Portanto, resumindo, o OPAD é esta possibilidade de pegar numa parte do nosso orçamento da Câmara Municipal, neste caso estamos a falar de 150 mil euros, e entregar na mão dos cidadãos para poderem liderar, então, um projeto seu. Julgo que grande parte de nós já estamos familiarizados com o conceito de orçamento participativo, mas pode explicar melhor o que é que significa esta segunda parte da designação, com a ação direta? Ok. Esta com a ação direta tem duas maneiras. Uma, pelo facto de os proponentes vencedores terem que acompanhar toda a execução do seu projeto, como na semana passada os 4 proponentes da edição anterior
digamos, puderam demonstrar e falar, explicar um pouco o que é que tem andado também aqui a fazer. Ou seja, não passa só pelaquela ideia de que mandam, e desculpem a expressão, dizem uma ideia para o ar e depois vem aqui alguém executar. Aqui não, as pessoas dão a ideia, dizem como é que a ideia deve ser executada e depois vêm connosco executar a mesma para o sucesso dela. E depois tem uma outra parte, que é a comparticipação de parte desse financiamento, em que, no mínimo, os proponentes têm que comparticipar 10% do valor global do projeto. E estas são as grandes diferenças. Estes 10% que aqui vos falava, pode ser feito de várias maneiras. Via financeira, pronto, através de mecenato ou através de géneros devidamente quantificados, seja horas de trabalho, seja equipamentos, e depois, então, os restantes 90% serão financiados pela Câmara Municipal. Eu costumo dar um exemplo muito simples, que é, imaginem uma zona de praça que tem na sua envolvente comércio local e naquela zona os municípios que ali vivem próximos acham que se houver mais bancos públicos para promover o convívio e bancos públicos até diferentes, fazem uma candidatura ao OPAD para fazer esses tais bancos em que a base dos mesmos são paletes de madeira e com umas almofadas muito de enchimento, almofadas têm que ser mesmo feitas à mão, se calhar até podem ser feitas no próprio local, e para tal tem três maneiras de olhar para estes 10%. Imaginem, estes 10% podem ser através de trabalho próprio. Imaginem que um dos proponentes é carpinteiro e, portanto, oferece o seu tempo dedicado à transformação das paletes em formato de sofá em tempo-hora. Pode ser numa vertente de comércio local que ali está em volta, acha a ideia realmente brilhante e, portanto, quer colaborar e cada uma faz uma contribuição financeira para chegar a esses 10%, e pode ser uma terceira que é procurar noutra empresa local a cedência, por exemplo, das paletes. Essa empresa faz a doação, essas paletes têm um valor comercial, não é? É transformado esse valor em valor comercial e, portanto, e dá para termos estes 10%. Eu costumo usar muito este exemplo porque é fácil de vos conseguir explicar. Portanto, imaginem que, falando na parte financeira, que estes megas sofás tinham um custo de 10.000 euros, a Câmara entrava no máximo com 9.000 e o proponente então tinha que arranjar 1.000 euros ou equivalente aos 1.000 euros. E resumidamente, este com ação direta resulta destas duas notas que vos acabei de dar. Portanto, já temos uma melhor ideia de como podemos quantificar essa ação direta. Agora, só ajudando aqui, então, quais são os limites de financiamento por proposta? Que montantes estamos a falar? Portanto, falámos de 10%, agora vamos falar dos 90%. Certo. Esses 90% vão totalizar de 150.000 euros. Na primeira edição, nós tínhamos um limite de 135.000 euros, o que correspondia a um apoio financeiro máximo por projeto de 27.000 euros. Este ano, quando a formulação do nosso orçamento municipal, lançámos o nosso PAS de 2021, decidimos não só manter a comparticipação nos 90%, bem como aumentar para 150.000 euros este pacote do OPAD. E ao passar para 150.000 euros, conseguimos também aumentar o valor máximo que nós conseguimos apoiar por cada proposta. Portanto, este ano estamos a falar de 30.000 euros e dizer que estes 30.000 euros já incluem IVA. Muitas das vezes, nas propostas
que os candidatos aparecem, não olham para a linha final do IVA e, portanto, tenham atenção, todas as propostas têm que conter IVA e estes 30 mil euros de apoio que nós entregamos têm, este valor já tem o IVA incluído. Certo? Certo, já fomos falando das principais diferenças entre a primeira edição e a segunda. Talvez falta-nos falar essencialmente da alteração relacionada com os participantes. Não sei se quer acrescentar Okay. mais alguma, mas para além das que já falámos, quem é que pode participar nesta nova edição do OPAD? Okay. Podem participar de duas maneiras. Uma é apresentar projetos e votar neles, e podem participar só na parte da votação, que irá iniciar apenas em junho, mas depois se calhar já lá vamos à parte da calendário. Portanto, é estas duas maneiras de poderem participar. E quem é que pode participar? Maiores de 18 anos, que sejam recenseados em Aveiro, e este ano com uma nova componente, que são a introdução de cidadãos estrangeiros com certificado de residência permanente em Portugal e com morada, obviamente, em Aveiro. Portanto, são estes os dois tipos de participantes que podem vir a entregar propostas até o dia 11 de abril. E quantas propostas é que é possível apresentar? Certo. Cada proponente só pode entregar no máximo uma proposta, ok? E dizer que as propostas podem ser individuais ou em grupo. Se forem em grupo, tem que ser escolhido um líder do projeto. Dentro do grupo, vão ter que fazer uma descrição de todas as pessoas que entram nesse grupo. Essas pessoas não podem participar também em mais nenhuma outra proposta. Ok. Certo? Certo. Portanto, já sabemos quem pode participar, os montantes. Portanto, e como é que eu posso fazer para submeter a proposta? Como e onde é que podem ser efetuadas a entrega das propostas? Devem efetuar a entrega na nossa plataforma do OPAD, opad.cm-aver.pt, como está a passar aqui no rodapé, mas se não tiverem facilidade com algumas destas tecnologias ou facilidade em perceber a plataforma, que é simples, mas podem vir aqui ao Centro de Congressos e entregar em mão no nosso gabinete de atendimento integrado, depois os nossos serviços introduzem as propostas na plataforma, ok? Portanto, há estas duas maneiras. Plataforma, preferencialmente, não é? E se não tiverem, não estiverem a conseguir por algum motivo, podem vir aqui então ao Centro de Congressos e entregar no GAI em formato papel. Mais uma vez, também poderão recorrer à equipa para esclarecer e ajudar no preenchimento também das propostas, se calhar poderá ser útil e ajudar a desbloquear algumas dúvidas, não é? Certo. Portanto, já sabemos, também já falámos das datas, de quando é que podemos apresentar, mas se calhar reforçar novamente até quando e quais os passos que se seguem após a submissão de propostas. Portanto, como tenho dito, até ao dia 11 de abril, desafio os municípios aveirenses a entregarem as suas propostas. Estamos quase a chegar à data. Tenta não deixar para o último dia e qualquer dúvida durante o processo, contactem a equipa para agilizarmos e facilitarmos o vosso trabalho e também, ao mesmo tempo, facilitar o nosso trabalho. Terminando este prazo de 11 de abril, vamos entrar numa fase de análise técnica e de discussão com os proponentes para conseguirmos validarmos o conceito de forma global e que seja praticamente possível, dizermos que é mesmo possível executar as propostas que estão a ser apresentadas. Este é um cuidado que nós temos durante este processo de análise técnica, sempre depois na execução e dada a experiência, vão sempre surgir um ou outro, alguma outra pedra no sapato, mas que facilmente é ultrapassável. Até agora
temos conseguido, com esta análise técnica, quebrar todas as barreiras difíceis e, portanto, dia 1 de junho apresentamos os vencedores e inicia então o prazo de votação, que termina no dia 9 de julho. No dia 15 de julho vamos anunciar os vencedores e dia 1 de setembro inicia o prazo de execução das propostas vencedoras. Entre 15 de julho e 1 de setembro vamos também dar continuidade ao trabalho que tinha sido feito durante a análise técnica, para que dia 1 de setembro se consiga executar nos 6 meses que nós temos estipulados os projetos. Esta votação que vos falei há pouco, entre 1 de junho e dia 9 de julho, é possível ser feita na plataforma do OPAD que vos falei há pouco, ou através de um envio de um SMS, que depois nós iremos disponibilizar a forma como o hão de fazer. Então, estamos a falar no período de votação, portanto, estamos em junho a votar as propostas que nos chegaram e que passaram que foram sanadas no período da análise técnica. Como foi criado um mecanismo de majoração de votos, tendo em conta a sua localização? Por que é que existe este mecanismo e como é que funciona? Só explicar quantos votos é que cada um de nós tem direito e como é que depois eles são contabilizados. Ok. Uma das nossas preocupações foi garantir a equidade e a representatividade das várias localidades do município. E para isso, então, criámos este coeficiente de majoração. E, para além disso, colocámos também a obrigatoriedade de cada pessoa, que só tem direito a votar uma vez, mas dessa vez que vota tem que votar obrigatoriamente em 3 projetos diferentes. Ok? Este coeficiente de majoração faz com que, por exemplo, imaginem uma proposta feita na freguesia de Cacia, o total desses votos são 100 votos, multiplicando pelos 2.2, esses 100 votos vão equivaler a 220 votos. Se fosse na freguesia da União de Freguesias da Glória Vera Cruz, mantinham-se à mesma os 100 votos. Por sua vez, fosse em São Jacinto, esses votos iriam corresponder a 1.571 votos. Portanto, é este coeficiente de majoração que nós aplicamos e que estamos certos que com isto vamos conseguir garantir uma equidade entre estas diferentes localidades face à diferente população residente em cada uma delas. Okay, muito obrigada, Sra. Vereadora João Machado. Rui, julgo que já temos várias perguntas de quem nos segue através do Facebook da Câmara e que possamos dirigir ao vereador. Correto? Olá, muito boa noite. Boa noite, Ângela. Obrigado por hoje seres tu a conduzir esta sessão e muito bem. Boa noite ao Sr. Vereador e aos demais convidados nesta segunda sessão de esclarecimentos do OPAD. Sim, temos aqui duas questões. Portanto, uma, o Sr. Vereador já teve oportunidade de falar, mas convém talvez reforçar esta questão que tem a ver com a participação de cidadãos estrangeiros no Orçamento Participativo com a Ação Direta de Aveiro. Neste caso em específico, temos uma pessoa que questiona se qualquer cidadão estrangeiro com autorização de residência ainda de só um ano, portanto, no seu primeiro ano de residência efetiva em Aveiro, neste caso, se poderá participar. E já agora lanço já a segunda questão, se os projetos apresentados têm que seguir algum padrão, portanto, se têm que seguir algum âmbito ou conceito pré-determinado. Penso que são estas duas questões que serão mais importantes neste momento
colocar ao Sr. Vereador. Portanto, como o Rui bem disse, já falei disso há pouco, ou seja, podem participar então maiores de 18 anos devidamente recenseados em Aveiro ou para estrangeiros que tenham certificado, têm que ter o certificado de residência permanente em Aveiro. Tendo este certificado de residência, podem também participar, ok? Quanto a temas, é dizer, o OPAD é completamente livre. Podem apresentar uma candidatura que seja uma obra, podem apresentar uma candidatura que seja uma aplicação móvel, podem apresentar um espetáculo. É aquilo que o povo aveirense achar por bem, que vai criar, que vai acrescentar valor à comunidade, seja aquela comunidade local, seja o município todo. Portanto, é tema livre. Muito bem, se calhar aproveitava só para lançar mais uma questão. Portanto, temos aqui alguém que questiona se o projeto pode-se incidir sobre, portanto, neste caso, o património público. Talvez seja importante também referir na parte da execução dos projetos o seu envolvimento com a propriedade do sítio local onde os projetos serão criados. Talvez seja também importante o Sr. Vereador dar uma nota sobre esta questão. Bem, ou seja, é importante que se tente perceber qual é o tipo de adaptação. A jurisdição, não é? Digamos assim. Certo, se pertence à Câmara, se pertence a outra entidade, seja privada, seja pública. Porque se estivermos à espera de pareceres, de autorizações, torna o processo bem mais lento e pode pôr em causa a execução do projeto. Se for municipal, temos que apenas perceber se já existe algum projeto futuro em curso ou a entrar em obra para esse espaço. Por exemplo, a Avenida Lourenço Peixinho. Se quiserem fazer alguma coisa na Avenida Lourenço Peixinho, neste caso não dá, porque neste momento é um projeto que está em obra e, portanto, não faria muito sentido estarmos a fazer uma alteração. Eu acrescentava... Força. Posso só acrescentar uma questão, porque nem sempre é fácil, mesmo para nós que estamos deste lado de cá, perceber a propriedade. Portanto, mais uma vez, qualquer dúvida, nós podemos ver com os serviços e no município se de facto a propriedade é municipal ou de outra entidade e se é relevante ou não entrar em contacto com essa entidade. Portanto, qualquer dúvida que é normal que surja, nós podemos também ajudar com os serviços internos. Certo. Ângela, se me permitires, também vou colocar mais uma questão, aproveitar que a caixa de comentários hoje está particularmente ativa, e ainda bem. Temos também uma pessoa que nos chega em casa que questiona se os estudantes que se encontrem a estudar em Aveiro, mas que não estejam recenseados em Aveiro, se podem participar. Não, era aquilo que eu disse, recenseados em Aveiro ou que tenham estrangeiros que tenham certificado de residência de permanência em Aveiro. Ok? Agora, o que pode acontecer é juntarem-se a um aveirense e formularem uma candidatura e, portanto, quem encabeça a proposta e quem é o líder da proposta terá que ser o aveirense, e isso é fácil encontrar, porque, infelizmente, a nossa Universidade de Aveiro está repleta de aveirenses. Ok, muito obrigado. Ângela, para já é tudo. De qualquer das formas, convidamos as pessoas que nos chegam em casa a continuarem a colocar as suas questões na caixa de comentários. Vou então chamar à conversa a Joana Ivónia, representante de um grupo de pessoas que compõem o projeto Rota Segura para a Escola. Joana, gostaria que, muito resumidamente, nos pudesse apresentar o que é o vosso projeto, qual a experiência que resultou da vossa participação na primeira edição
E já agora, se pudesses deixar uma sugestão para possíveis participantes desta nova edição, continuarmos este apelo à participação, agradecemos mais uma vez a tua participação. Olá, Ângela, e a todos, e obrigada pelo convite. Eu vou, se calhar, começar pelo fim, que é a questão que me colocaste do apelo à participação. O OPAD é uma excelente oportunidade que nós todos temos para ver as nossas ideias, e pronto, e temos muitas, não é, na nossa cidade, quando caminhamos na rua e encontramos alguma coisa que não está bem, e conversamos com amigos, olha, isto podia ser isto podia acontecer aqui qualquer coisa, podíamos fazer assim, a Câmara podia fazer assim, ou a Câmara podia fazer assado. Então, acho que é uma oportunidade de nós conseguirmos apresentar essas ideias por escrito e mobilizar as pessoas a votarem nela e conseguirmos que ela se concretize. E basicamente foi assim também que nasceu o Rota Segura para a Escola. A Rota Segura para a Escola nasceu de um projeto que já existia e que continua a existir, que são os comboios escolares em bicicleta, o Cicloexpresso, e por isso o projeto não é meu, eu faço parte de um dos comboios. Nós neste momento já temos 3 comboios ativos, mas a candidatura foi submetida com os pais, alguns dos pais, do comboio do Cicloexpresso das Barrocas e do Cicloexpresso João Afonso, e portanto da equipa faço parte faz parte a Inês, o Licínio, a Isabela, a Margarida e o Pedro. E o que é que nós fizemos? Nós achamos que os comboios escolares são fantásticos, são iniciativas muito boas, mas faltava uma componente muito grande de comunicação e faltava, sobretudo, mobilizar e também comunicar com a comunidade em geral, que por ali passaria uma rota para a escola para que todos tivessem mais cuidado e também para incentivar a que fossem de bicicleta. Não fizemos só o Rota Segura para a Escola, não é só um projeto de sensibilização e motivação para que as crianças possam ir para a escola de bicicleta, mas também é a pé. E, no fundo, a nossa proposta baseia-se em criar estas rotas, em sinalizar estas rotas, identificá-las, criar comissões de mobilidade escolar dentro das 2 escolas, por forma a que a escola tenha uma equipa interna que mobilize os professores, os alunos, os auxiliares, todas as famílias também, e comunicar com a comunidade toda. E também faz parte, portanto, a colocação de estacionamentos dentro das escolas por forma a estacionar corretamente e de forma segura as bicicletas, e a criação de um perímetro de segurança em redor da escola, por forma também a facilitar a entrada e a saída das crianças. Das crianças não são só crianças, já são jovens também numa das escolas. Nós tendemos a falar em crianças, mas eles não gostam muito de ser crianças já. E pronto, no fundo é um projeto que provavelmente que nós conhecemos outros projetos semelhantes noutras partes do mundo, que gostaríamos muito que acontecesse na nossa cidade, e que este projeto do OPAD permitiu darmos a conhecer o que é feito lá fora e que nós gostávamos que fosse feito aqui, de testar também o projeto nestas 2 escolas, e desejamos que haja uma continuidade futura. Portanto, é como se fosse uma semente que possa dar frutos. Obrigada, Joana. Tivemos aqui um pequeno grande obstáculo face às circunstâncias das escolas fechadas, mas vamos conseguir implementar. Realmente no processo, portanto, o processo da candidatura e tudo isso é realmente, nesta fase nós já nem nos lembramos de como é que foi a candidatura, e pronto. Nós realmente no nosso cronograma, nós escrevemos a nossa proposta, fizemos um cronograma, reunimos orçamentos. No nosso caso, era um projeto um bocadinho mais complexo, portanto, tem uma série de coisinhas diferentes,
mas não tem que ser assim, pode ser simplesmente um banco ou pode ser simplesmente uma outra coisa qualquer que tenha um orçamento ou que tenha que seja mais simples, no fundo. No nosso não foi assim, ou não é assim, porque ainda está a acontecer. Tivemos aqui no nosso cronograma, nós era suposto estarmos a terminar agora a implementação do projeto. Estamos a andar bem, mas muito atrasados com o confinamento e o fecho das escolas. A mobilização com as comissões e com as escolas foi tudo mais complexo. Não falei também, mas nós adquirimos também contadores para fazer contagens de carros junto às escolas, e no dia que nós íamos pôr o contador, ou um dia antes, entramos em confinamento, portanto tive que ser tudo adiado para 5 de Abril, não é? E pronto, há estas questões, mas para já nós estamos a implementar o projeto no terreno, é fácil o contacto com a equipa que está a coordenar junto da Câmara, e temos essa proximidade, falamos várias vezes ao telefone e por e-mail, e pronto, acho que não é um processo, realmente não é muito complexo de criar uma ideia e de a propor. Eu acho que a parte mais complexa, ou que poderá ser mais complexa, e que às vezes as pessoas não se lembram, é a mobilização para a votação. É assim uma dica, não é, que eu posso deixar, que é envolvam os vossos públicos, as pessoas que acham que têm interesse na concretização daquela ideia. No nosso caso, por exemplo, nós conseguimos envolver as pessoas dentro das escolas e facilita, porque mobilizar é realmente a parte mais... às vezes não é a ideia que não é boa, mas não fazer chegar às pessoas e não as convencer a votar, depois podemos ficar pelo caminho, não é? Obrigada, Joana. Obrigada. É uma boa dica. Vamos então agora falar com o Gil Moreira. Olá a todos. Gil, boa noite. Boa noite, Ângela, viva. Obrigado pelo nosso convite. Força. Obrigada, Gil, por estares. Eu vou-te fazer as mesmas questões que fiz à Joana. Podes explicar o porquê da equipa ter avançado com a proposta do kit da nossa rua, e que conselhos dás a quem nos está a ouvir e queira fazer o mesmo, queira apresentar uma proposta? Muito bem. Nós somos uma equipa alargada, tem dado estado um pouco mais à frente, além de mim, a Catarina Isidoro, a Desiree Seixas, o José Carlos Mota, e aquilo que nós, na altura, quando fomos confrontados com esta possibilidade, esta interessante oportunidade que a Câmara nos deu, nós achámos que era importante, de facto, participar. O que é que nos interessava fazer? Interessava-nos encontrar alguns mecanismos interessantes, e que não são novidades, fazem-se noutras cidades, para ativar o espaço público, ou seja, de permitir que as pessoas, de um modo interessante, fácil, acessível, tivessem algum conjunto de materiais e de objetos e de equipamentos que são muito simples, mas que lhes permitissem ocupar o espaço público durante um pequeno troço e durante um curto espaço de tempo, ou seja, por exemplo, um conjunto de vizinhos que vivam numa rua e que a certa altura achem que podem requisitar um conjunto de materiais à Câmara, que são esses com os quais nós constituiremos o kit, que no fundo requisitem esses elementos e depois ocupem aquela rua durante uma manhã, uma tarde, um sábado, um domingo, e retirem os carros desse troço de rua durante esse tempo e ocupem com jogos que envolvam várias gerações, idosos, crianças, e que utilizem o espaço de uma outra maneira. Esse kit será constituído por uma bicicleta de carga, uma pequena bicicleta de carga elétrica, que permite transporte de uma maneira suave, e depois um conjunto de cadeiras, de bancos, um pequeno equipamento de som, alguns pinos, situações de relva, jogos infantis, etc., que depois permitam usar aquele espaço de uma maneira diferente, tirar os carros naquele troço e usar o espaço de uma maneira diferente, ativando também comunidades. Nós temos uma página de Facebook, e da nossa rua, da qual temos alguns exemplos de situações semelhantes que são feitas noutras cidades e para as quais convido as pessoas
a participarem e consultarem também para nos inspirarmos. O nosso objetivo é que depois de nós constituirmos este kit, constituirmos este conjunto de materiais para usar o espaço público de uma maneira mais interessante e apetecível durante algum tempo, que nós promovamos 3 sessões. Ou seja, começávamos nós a dar o pontapé de saída. Fizéssemos uma experiência numa rua mais a nascente da 109, eventualmente perto de uma escola, outra experiência numa zona mais residencial e uma experiência também numa zona mais comercial. Fazíamos essas 3 experiências. E elas seriam a base, o pontapé de saída. Depois a ideia é que o kit fique disponível para quem o quiser, qualquer cidadão aveirense que o queira, que o requisite à Câmara e que, durante aquele tempo, utilize o kit e depois o devolva e voltará para os armazéns do município, que inclusivamente poderá utilizar até para outras situações. Uma bicicleta elétrica de carga é sempre um objeto interessante e útil. No início, nós tivemos que fazer as nossas contas, obviamente estamos a tratar com dinheiro público, é importante que tenhamos algum rigor, ou seja, fizemos as nossas contas, aqueles tais 10% acabam sempre por... nós gastamos sempre mais, mesmo que não queiramos se nós nos envolvemos no processo, acabamos com o nosso tempo, etc., acabamos até por ultrapassar um bocadinho aquilo, portanto, esses 10% não achamos que fosse um problema, os tais 10% que nós deveríamos dar em tempo, portanto, de facto, nós vamos usar esse tempo, fizemos as contas todas, procurámos materiais, os preços, e procurámos, no fim, fazer uma proposta em que, estando tudo, um simples Excel, em que estava tudo contabilizado, e depois seguiu. A Ângela e o Rui são de uma extrema disponibilidade, ajudaram-nos muito, ajudaram-nos na fase de análise técnica, corrigimos algumas situações que não estavam bem, e, portanto, o vosso apoio foi muito importante, permitiu-nos fazer a proposta no final. A proposta foi apresentada, fomos falando também com alguns amigos para que votassem e que divulgassem, abrimos uma página no Facebook para colocar alguma informação e depois fomos à votação. E os aveirenses votaram. Foi uma das propostas que escolheram, deixou-nos muito contentes. Infelizmente, a situação pandémica para uma proposta de dinamização do espaço público, onde é suposto que as pessoas convivam e estejam em contacto umas com as outras, estamos a colocar algumas dificuldades óbvias, mas nós, com alguma atenção e algum cuidado e também com a melhoria da situação que é expectável, vamos procurar contornar e ultrapassar isto, vamos levar isto a bom porto e, de qualquer maneira, depois o projeto continuará. Em termos gerais, penso que o orçamento participativo, aquela ação foi muito importante e interessante, até pelas propostas que surgiram, e era importante que a Nova também tivesse um conjunto de propostas, que fosse um conjunto de propostas nas quais os aveirenses se revissem. Nós tivemos, porque mesmo até o conjunto de propostas é um sinal para todos nós, é um sinal daquilo que a cidade que votou nestas propostas também quer, ou espera do que é a utilização do espaço público, do que é a mobilidade, do que é a convivência cidadã e do que é a conversa entre cidadãos e a discussão. Nós tivemos projetos que envolvem espaço público, que envolvem o uso da bicicleta, que envolvem parcerias entre cidadãos e fóruns de cidadãos para discutir problemas. Portanto, tivemos um conjunto que foi muito interessante. Era bom que continuasse e acreditamos que sim, que vai continuar. Obrigada, Gil. Já deu para termos uma ideia da variedade de propostas e de opções que existe. Agora eu vou chamar a Alexandra Ataída à conversa. Olá, Alexandra, boa noite. Boa noite, Ângela. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo desafio. Obrigada a nós. Volto a fazer as perguntas. O que é que vos levou a apresentar a proposta? E se podes explicar melhor os objetivos e deixar uma sugestão a quem esteja indeciso. Quem esteja quase para apresentar, o que é que pode motivar para darem o último passo e apresentarem a proposta? Muito bem, obrigada. Então, eu começaria por focar aqui num aspecto essencial, que é a importância
de nós fazermos uso destas formas de participação. Neste caso é o orçamento participativo, temos outras, como o associativismo, o voluntariado, as assembleias de cidadãos, as associações de moradores, as petições, portanto, e o orçamento participativo, entre outras. E devemos fazer uso destas formas de participação. E foi isso que nos interpelou. Identificámos vários problemas que são conhecidos de todos, como a elevada abstenção, a distância entre governantes e cidadãos, entre outros, por exemplo, a inexistência de contextos e metodologias participativas que nos aproximam, de facto, do poder local ou do poder central, e precisamos, de facto, destas formas, destes contextos e destes instrumentos, não é? Para uma democracia participativa. Portanto, o que nós fizemos foi, estávamos em maio, nos vizinhos de Aveiro, e queríamos, de facto, apresentar uma proposta. Esta proposta de um laboratório cívico, do Cidadania Lab, pareceu-nos, de facto, um projeto que seria promissor no envolvimento da comunidade e a potenciar aqui a participação das pessoas na vida da comunidade e na vida política. E foi isso que nos mobilizou. Então apresentámos a proposta do Cidadania Lab, que é um laboratório cívico de aprendizagem coletiva, de experimentação de soluções para os problemas que nós identificamos nas nossas freguesias, nos nossos bairros, em todo o município, inclusive. E então redigimos esta proposta e fomos até buscar aquela estrutura que está no site do OPAD, quando nós nos inscrevemos e depois temos o formulário, e fomos lá buscar essa estrutura e começámos a desenhar o projeto. Eu aqui discordo um pouco desta ideia de que é simples, é muito subjetivo. Para quem está habituado a elaborar candidaturas, não é? E a criar projetos, é relativamente simples, sim. Mas, em geral, eu não o considero simples e, portanto, considero que é muito importante aqui haver sessões de facilitação de propostas. Nós fizemos o ano passado, com o apoio, até foi da Ângela, aqui uma sessão de facilitação de propostas e considero, de facto, que é preciso dar estes passos para chegar à comunidade, às pessoas, sobretudo àquelas que participam menos e que estão mais excluídas do espaço público e do espaço político. E, portanto, eu queria dar esta nota aqui, porque temos de ter cuidado com estas formas de participação, até que ponto é que elas promovem a participação realmente dos cidadãos. Não é? Portanto, alertava aqui, quem tem uma ideia de um projeto para a comunidade e para beneficiar, para impactar positivamente a comunidade, elabore, de facto, essa proposta com a ajuda de outros. Portanto, se vir que, de facto, é difícil e que não está a ver como é que o há de fazer, peça ajuda a amigos, colegas, vizinhos, e como estava também há pouco a Ângela a referir, a equipa do OPAD, a equipa técnica, está extremamente disponível e pode e deve ajudar a facilitar a elaboração das propostas. Eu tinha aqui mais uma outra dica em relação à submissão da proposta. Sugeria também que o proponente é uma pessoa que está atualmente, mas sugeria que o proponente pudesse ser um conjunto de pessoas, um grupo, uma equipa, como foi o caso desta equipa dos vizinhos de Aveiro, que se começou a formar. Começámos por ser 7, 8 pessoas e neste momento somos 20. Hoje somos 20, não é? Uma equipa dinâmica em que cada um vai contribuindo como pode, com o tempo que pode, com o trabalho que pode, e de facto esboçámos aqui inicialmente um conjunto de atividades, um plano de atividades para facilitar a participação cidadã, a participação dos cidadãos na vida da comunidade, na vida política.
Agora, se calhar entrava um pouco dentro do que é realmente este laboratório cívico, porque é um espaço de aprendizagem, é um espaço de experimentação, e o que é que nós vamos fazer? Temos já agora, em abril, a começar a 9 de abril, as sessões itinerantes nas freguesias, e temos 4 grandes grupos de freguesias, das 10 freguesias do concelho de Aveiro, estão todas, nenhuma fica para trás, como nós dissemos, portanto, apelamos aqui à participação de cada um nestes eventos, nestes encontros participativos, em que vamos estar a partilhar preocupações, necessidades, problemas, anseios que as pessoas têm para as suas localidades, para o seu município, e se de facto também virem pessoas que conhecem com mais dificuldade a nível digital, porque estas sessões vão ser online e nesta fase tem mesmo que ser online, pedimos que de alguma forma também facilitem a participação destas pessoas, às vezes mais velhas, outras vezes com maior dificuldade a nível digital. E, portanto, temos estas sessões itinerantes nas freguesias, em abril. A partir do final de abril, princípio de maio, começamos com workshops de ideação, em que as pessoas vão poder construir respostas, soluções para problemas, para necessidades que identificaram e que identificam nas suas freguesias. São encontros participativos e colaborativos, são dinâmicos e bastante prazerosos, portanto, qualquer pessoa que participe vai conseguir participar com eficácia e, de facto, vão gostar, de certeza. O Gil e a Joana já foram referindo aqui alguns aspectos, eu estava a ver aqui um ou outro que não tivessem referido, os 10% já está claro, não é, que o proponente ou a equipa, não é, que está por trás vai participar com horas de trabalho, com recursos, materiais, o que seja, e o que é que eu diria mais? Diria que, de facto, acarreta mais responsabilidade, estes 10%, portanto, o proponente tem muito mais responsabilidade, e alertava para o facto de ser um compromisso, de facto, sério, como estava há pouco a dizer o Gil, e ser um compromisso que acarreta disponibilidade, tempo pessoal, tempo profissional, portanto, preparem-se. Se querem, de facto, fazer um projeto, criar um projeto e implementá-lo, preparem-se, porque dá trabalho. Tem aqui uma equipa incrível do OPAD, e isto é preciso dizê-lo, são incansáveis, e apesar de toda a burocracia e da pandemia, porque estivemos a experimentar, nós estamos a experimentar a primeira edição do OPAD, ainda por cima numa pandemia, esta equipa tem sido de facto incansável e com uma proximidade desde o início, como estava a referir o Gil e a Joana, desde o início que nos acompanham. E o início foi em maio, junho de 2020. Terminava a dizer que, de facto, é muito importante fazermos uso destas formas de participação, e voltava à tónica principal, que é as pessoas que estão fora, porque nós estamos mais habituados aqui dos proponentes que se candidataram e depois daqueles os projetos que foram escolhidos, estamos mais habituados a projetos, a implementar projetos, a fazer candidaturas, e eu referia aqui este ponto. Como é que vamos chegar às pessoas que estão fora da comunidade, desta participação na comunidade? E esta é a verdadeira questão, e esta é a questão com que nos debatemos dentro do Cidadania Lab. É isso que nós queremos enquanto equipa de cidadãos, em conjunto com a equipa aqui do OPAD, que está verdadeiramente interessada na participação, e com a cooperativa Aproximar. Portanto, podem acompanhar-nos também online na nossa página, dúvidas que tenham, questões, propostas também que queiram fazer, contactem-nos pelo e-mail e pela nossa página no Facebook. Obrigada, Alexandra.
Queria só aqui colocar algumas notas. Eu espero que não tenhas transmitido receio a quem está a pensar a submeter propostas. Só explicar que, de facto, a proposta do Cidadania Lab é, de alguma forma, das propostas mais complexas. Tem uma quantidade de atividades e de ações que também a torna mais difícil de submeter. E, de facto, para dar o primeiro passo, tivemos sorte que de facto, os proponentes desta edição estão muito disponíveis e conseguem fazer esse acompanhamento, mas não é necessário dar um primeiro passo tão grande, não é? Portanto, é preciso... Sim, é verdade, Ângela. Este projeto é verdadeiramente complexo e nós temos 14 eventos que vamos implementar. E este grande desafio de envolver a comunidade e de facto, de ter as pessoas, o máximo de cidadãos possível nestes eventos, porque a participação faz-se assim. E aquilo que pode ser criado a partir dos workshops de ideação, dos workshops temáticos também, mas sobretudo destes de ideação e de validação de protótipos, pode ser de facto diferenciador. E pode ser aqui um passo bastante importante de fazer esta experimentação. Ok, obrigada. Não há receio, há responsabilidade, claro. E sim, vale a pena experimentarmos. Está a correr bem até agora. Agora, deixo esta reflexão e estas questões que são essenciais quando estamos a falar de formas de participação e da importância de criarmos novas formas de participação dos cidadãos na vida da comunidade. Obrigada, Alexandra. Esperemos que nesta edição se consiga chegar a um território mais alargado. Estas sessões não conseguem, obviamente, substituir a nossa presença em todos os locais, mas vai de certeza ajudar. Portanto, eu passo já para o encerramento, já não temos muito tempo, mas eu julgo que há algumas questões ainda para esclarecer. Rui, rapidamente consegues colocar 2 ou 3 questões para que o vereador consiga fechar a sessão? Sim, Ângela, obrigado. 2 questões para a resposta breve do Sr. Vereador. A primeira tem a ver com a questão dos 10% do orçamento sob a responsabilidade do proponente, se esse valor pode ser proposto através do envolvimento de um patrocinador ou mecenas do projeto, por exemplo, uma empresa da zona à qual eventualmente possa vir a ser adjudicada a realização parcial dos serviços no quadro do projeto. Portanto, aqui tem a ver com a questão de não ter que ser só obrigatoriamente o orçamento relativo às horas da equipa dos proponentes, não é? Mas também através de mecenato e de patrocínio de entidades externas. Aqui, dividir a questão em 2 partes. Portanto, mecenato, sim, possível. A garantia de que depois esse mecenato vamos lhe entregar os 90%, não há garantia, porque nós fazemos a consulta a 3 entidades diferentes, ok? Portanto, respondendo rapidamente, primeira parte, sim, é possível. A segunda, não é possível, porque fazemos consulta a 3 entidades diferentes que tenham o mesmo objeto. Por fim, terminava com a questão relativamente ao tempo de execução dos projetos. Portanto, os projetos vencedores, qual o tempo de execução destas ações, o que é que nos pode dizer relativamente a esse aspecto? São 6 meses, digamos, para a execução dos projetos, sendo que estamos, obviamente, sempre alertas para algum desvio, como, por exemplo, em alguns projetos da primeira edição estão a existir, devido à pandemia, devido à dificuldade da contratação de um equipamento. Às vezes o equipamento, quando foi formulada a candidatura, havia em estoque, depois com este processo todo a andar, há equipamentos que demoram 2 ou 3 meses a serem entregues e, portanto, nós cumpriremos isso tudo e não estamos a prejudicar nenhum projeto por causa disso. Portanto, mas
objetivamente, a resposta é durante 6 meses e depois, ao final desses 6 meses, nós, Câmara, vamos avaliar cada projeto e verificar a continuidade do mesmo ou não. Portanto, porque ao final desses 6 meses passa para a Câmara, fica detentora dos projetos. Ângela, penso que poderás fazer um encerramento da sessão. Ok, então damos por terminada a segunda sessão de esclarecimento do OPAD. Quero agradecer a presença do Sr. Vereador João Machado, o apoio do Rui nos bastidores da sessão, à Joana Ivónia, à Alexandra Ataíde e ao Gil Moreira. Agradecemos a presença e também a participação e disponibilidade que têm mostrado nos últimos meses de trabalho. Têm a responsabilidade de ser os primeiros e, ao mesmo tempo, de mostrar o caminho aos próximos corajosos. Muito obrigada pela participação a todos que nos seguem através do Facebook e relembro que a equipa do OPAD está disponível através dos contactos que têm passado durante a sessão e esperamos ver-vos em breve. Boa noite. Participem. Boa noite.